Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja bem-vindo. Não esqueça de colocar o seu pedido de oração, se você estiver precisando de alguma oração em qualquer área da sua vida. Amém? Minha esposa já começou dando spoiler daquilo que vai acontecer nesta noite. Começou abrindo o culto em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 11 a 14. Eu também gostaria de pedir a vocês que abrissem as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 7. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Hebreus, porque hoje nós vamos dar uma passeadinha neste livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Até aqui a palavra, por enquanto, como diz o pastor Getúlio. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a carta dos Hebreus é chamada do quinto evangelho. E por que ele disse isso? Porque os outros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar acerca de Jesus Cristo aqui na terra. E o livro de Hebreus, ele vai falar acerca de Jesus Cristo, aquilo que ele está fazendo nos céus. O contexto desse livro de Hebreus, ele é simples, ele é muito objetivo. A minha esposa bem disse, alguns acham que o livro foi escrito por Lucas, outros acham por conta das falas pelo apóstolo Paulo, outros dizem que foi Barnabé. Mas outros pregadores dizem que nenhum deles foi escrito por nenhum desses 3, e eu concordo com eles. Mas eu quero dizer que toda a palavra do Senhor, embora não tenha colocado o autor, o nome do autor, essa palavra ela foi inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo do Senhor. Então não vai alterar a minha e a sua salvação se nós não soubermos quem escreveu. Ou seja, nós sabemos que foi o Espírito Santo que soprou esta palavra para mim e para você nesta noite. Para quem esta carta ela foi enviada? Ela foi enviada para os crentes judeus que sobre uma perseguição estavam tentados a voltar para o judaísmo. Diante de tudo, o autor de Hebreus encorajou os crentes a se firmarem na fé. Nossa esperança, como disse a minha esposa, ela não está nas coisas que estamos vendo, mas aquilo que nós não estamos vendo e crendo, que é o Senhor Jesus Cristo, que virá buscar a sua noiva. A carta aos Hebreus é um livro que prova que Jesus Cristo é superior a qualquer coisa, a qualquer lei que Moisés citou lá no Antigo Testamento. Haja vista que o livro de Hebreus, quando você for ler, não leia apenas o livro de Hebreus, coloque lá uma outra Bíblia para você acompanhar junto com o livro de Levítico, porque o livro de Hebreus ele vai citar do primeiro capítulo até o último capítulo Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele vai sempre apontar para Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. A carta dos Hebreus também vai nos afirmar que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior a Moisés e que Ele é maior do que o sacerdócio do Antigo Testamento. Porque também é citado aqui, esse livro de Hebreus é paralelo ao livro do Antigo Testamento, como eu disse, Levítico. Estudar a carta de Hebreus é sair da escuridão para nos colocar na maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Estudar a carta de Hebreus é entender que o Antigo Testamento, como eu disse, aponta para Jesus Cristo. E com a vinda dele ao mundo, sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão e a redenção foi consumada por ele.
É por isso que hoje nós estamos aqui, louvando e adorando ao Senhor, porque Ele nos comprou de um alto preço, e preço de sangue. Percebam que naquela época era uma época de perseguição, de sedução das coisas que estavam acontecendo naquela época. E por isso muitas pessoas abandonaram. Ainda hoje, a fidelidade também é abandonada. Muitas vezes quando nós somos pressionados, muitas vezes quando nós estamos em lutas ou com algum tipo de problema, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é recuar, a nossa tendência é deixar tudo para trás, esquecer de quem é o autor e o consumador da nossa fé. Neste momento nós temos que nos apegar às Escrituras, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e hoje o que nos dá esperança é aquilo que o Senhor Jesus está fazendo, vai fazer por mim e por você. Hebreus é um livro de exortação, mas também é um livro de esperança para mim e para você. O autor de Hebreus, ele pede aos leitores, a mim e a você, para que a gente possa dar ao ouvido a palavra do Senhor, mas acima de tudo obedecê-la. Não basta nós sermos ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes dela, a fim de que nós não venhamos regredir espiritualmente, porque basta ter algum problema, nós queremos regredir na nossa área espiritual, como os antigos fizeram no tempo de Moisés, por conta da sua desobediência, por conta da sua incredulidade. O povo, eles se desviaram. Percebam que há uma diferença de nós escutarmos e de nós ouvirmos de fato. E eu queria explicar para vocês aqui, ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além da nossa vontade, a não ser que nós tapemos os nossos ouvidos. Muitas vezes estamos ouvindo, mas não estamos prestando atenção naquilo que está sendo falado. Mas o escutar é diferente do ouvir, é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender aquilo que está sendo dito, refletir e depois assimilar o conteúdo que está sendo dito. Mas muitas vezes nós entramos e saímos da igreja apenas ouvindo e não escutando a palavra do Senhor. Porque muitas vezes quando nós saímos da porta para fora, algum irmão pergunta o que foi pregado no culto de domingo ou no culto de quarta-feira. Não lembro. É porque nós estávamos ouvindo e não escutando. É porque o barulho que está lá fora, nós temos dado muito mais atenção aos barulhos externos do que o Senhor está falando internamente comigo e com você. Que nesta noite nós possamos escutar mais a voz do Espírito Santo. Que nesta noite nós possamos escutar mais aquilo que o Senhor está nos ensinando através desta carta aos Hebreus. Que nesta noite nós possamos sair daqui escutando as promessas, os propósitos para os quais nós somos chamados e levantados para fazer. Jesus, em algumas exclamações, em algumas citações, ele disse: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz. Ou seja, ele está dizendo, insistindo, preste atenção naquilo que eu estou dizendo, porque vai acontecer. Mas nós estamos sendo teimosos, sendo incrédulos muitas vezes, e apenas ouvindo, sem prestar atenção naquilo que ele está dizendo. É preciso ter mais do que 2 ouvidos, é preciso ter um coração receptivo, é necessário ter um coração quebrantado, é necessário ter um coração contrito, para que nós possamos ouvir, receber e guardar a palavra no nosso coração, para que no dia da adversidade nós possamos lembrar da palavra do Senhor, lembrar aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança não está nas coisas terrenas, mas sim nas coisas eternas, que é o Senhor. Percebam que quando nós começamos a dar ouvidos aos barulhos externos,
começamos a nos desviar, começamos a relativizar tudo, começamos a ser críticos, começamos a negligenciar o nosso tempo com a palavra e na oração. Ou seja, nós não queremos saber mais de nada, nós não queremos saber de ler a palavra, porque nós estamos ouvindo os barulhos externos. Nós temos que começar a escutar a voz do Senhor. E diante de tudo isso que nós estamos ouvindo e não escutando, é muito perigoso para nós, para mim e para você, porque perigosamente nós vamos nos afastando do Senhor. Nós vamos nos afastando do caminho que é o correto, no caminho que já foi trilhado pelo Senhor. E quando nós desviamos da palavra, automaticamente nós começamos a duvidar da própria palavra. Será que isso é verdade mesmo que o autor de Hebreus está falando? Será que isso é verdade que o profeta Isaías disse e profetizou naquele tempo? Será que o que eu estou passando, eu vou passar ou vou continuar nessa situação? Nós começamos a duvidar. Mas o que está escrito lá em Romanos 10, verso 17, diz assim: pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, e não ouvir os barulhos externos que muitas vezes temos dado ouvido a Ele. Por conta de tudo isso que nós estamos ouvindo de fora, externamente, isso tem entrado no meu e no seu coração, e tem nos deixado incrédulos. Está faltando fé no nosso meio. Essa semana, com certeza vocês que têm aí redes sociais, nós pudemos ver e perceber aquilo que o Senhor está fazendo nos Estados Unidos. E glória a Deus por isso. Vai chegar um tempo que Ele também vai fazer isso aqui no Brasil. E Ele já tem feito em alguns lugares. Nós não temos que nos apegar àquilo que está acontecendo lá, porque o tempo do Senhor é perfeito, o kairós do Senhor é perfeito. Nós não temos que olhar o cronos, mas sim o kairós. O Senhor, Ele vai fazer estas coisas e muito mais, quando eu e você começar a escutar a voz do Espírito Santo, e não ouvir os barulhos externos. Quando nós não damos a devida importância à palavra, o nosso coração começa a esfriar, o nosso coração começa a ficar endurecido, o que vai nos levar à morbidão, à morosidade, ao esfriamento, vai nos deixar tardios com a palavra, vamos procrastinar as coisas do Senhor. Amanhã eu leio, no outro dia eu leio, mas hoje, Senhor, eu estou tão cansado. Não, mas amanhã eu vou levantar e vou ler. E aí você começa a pegar o seu celular, começa a ver as mensagens que caíram na sua caixa de mensagens durante a noite ou durante a madrugada, e aí você começa a não prestar atenção naquela promessa que você fez no dia anterior, de começar a ler a palavra, ou quando você começa lá em dezembro fazer toda a sua lista para o ano de janeiro. Este ano eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. E talvez você nem tenha começado ainda, justamente por conta de ter procrastinado, ou seja, dado ouvido àquilo que é externo. Muitas vezes nós temos nos tornado como igreja, não, quando eu falo igreja, não é apenas a nossa igreja, mas igreja no modo geral, nós temos nos tornado ouvintes preguiçosos. Nós estamos desperdiçando o que é mais precioso, que é a palavra do Senhor, a tal ponto de nós desobedecermos a Deus propositadamente. E essa tal atitude que vai transformar gradativamente em resistência no meu e no seu coração. Nós não vamos querer mais saber da pregação do Evangelho. E muitas pessoas têm feito desta forma: eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais ouvir aquele pastor pregar, eu não quero mais nem ouvir falar de crente. Porque essa pessoa, ela deu ouvido aos barulhos externos. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite eu quero te encorajar, porque a epístola, a carta de Hebreus,
ela vai nos ensinar, ela vai nos encorajar. Vai nos encorajar no quê? De que a certeza que a vida eterna, por meio do sumo sacerdote, que é imortal. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que está escrito lá em Hebreus, avancem um pouquinho. Não fechem a Bíblia, deixe lá em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versos 26 a 28, diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Percebam que esse texto que nós acabamos de ler, se nós lermos o Antigo Testamento, eles faziam exatamente esses sacrifícios para expiar o meu e o seu pecado. Hoje nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, porque o sumo sacerdote, o Senhor, morreu por mim e por você. É por isso que hoje nós estamos aqui. A carta de Hebreus é um autoexame para mim e você entender e compreender. Ao estudar esta carta aos Hebreus, nós devemos perguntar: em quem nós confiamos de fato? E esse é o tema da pregação dessa noite. Em quem eu e você temos confiado? Na palavra de Deus ou nas coisas que o mundo pode ou tem nos oferecido? Em quem nós temos confiado? Muitas vezes o que o mundo está nos oferecendo vai estremecer e vai desabar. Esta carta foi escrita a cristãos vivendo um momento estratégico da história. O templo naquela época ele permanecia de pé e os sacrifícios eles continuavam sendo feitos, sendo oferecidos, mas em poucos anos tanto a cidade como o templo eles seriam destruídos, e foi profetizado isso. O povo judeu, eles estavam dispersos. As eras, estavam sendo colididas. Deus estava abalando as ordens. Ele desejava que o seu povo se firmasse sobre os alicerces sólidos da fé, e não que eles confiassem em coisas que iam desaparecer. Avancem um pouquinho lá, Hebreus capítulo 12. Vejam lá o que está escrito. Hebreus 12, 25, vai dizer assim: tenham cuidado e não se recusem, mais uma vez, a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós. Se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. A única coisa que não pode ser abalada na minha e na sua vida é a fé em Cristo Jesus. E quando nós estamos dando ouvido às coisas externas, o nosso coração está sendo abalado. Em quem temos confiado? Nós estamos vivendo em circunstâncias semelhantes a esse texto que nós acabamos de ler. Tudo ao nosso redor está estremecendo e mudando a cada dia.
As pessoas estão se apoiando em andaimes e não em alicerces sólidos que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas das coisas que nós estamos esperando. Quem é que nós estamos esperando? É o Senhor voltar a buscar a sua noiva. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança. A bem da verdade é que nós estamos tão envolvidos com o sistema desse mundo que nós não depositamos mais a nossa confiança no Senhor. Nós estamos depositando a nossa confiança em dinheiro, nos edifícios, nos bens materiais, nos projetos. Lá atrás, se sobrar um tempinho, a gente coloca a nossa fé no Senhor. À medida que o Senhor vai abalando a sociedade, os andaimes eles vão se desmoronando, e as pessoas vão descobrir que a confiança não estava nos bens, mas sim no Senhor. O Senhor ainda está nos dando a chance de confiar nele, de voltar-se a Ele, buscar a face dEle. Este é o tempo que nós estamos, de buscar somente a face dEle. Deus, Ele deseja que o nosso coração esteja confirmado com a graça. Avancem um pouco mais, 13, verso 9. Em Hebreus 13, 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter coração confirmado com a graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Essa palavra confirmada, no grego, ela tem o significado de estar fundamentada, ou de pé com firmeza. Essa palavra, ela dá uma ideia de força, confiabilidade, sustentação e permanência. É isso que eu e você temos que estar, confiante, permanecendo e sendo sustentado pelo Senhor. Essa chave para a mensagem de Hebreus, nós podemos permanecer firmes enquanto o mundo está sendo desmoronado? Com certeza. Eu afirmo para vocês que sim. E sabe por quê? Porque nós temos um reino inabalável. E eu queria que você abrisse, aliás, voltasse um pouco em Hebreus 12, 28. E olha só o que está escrito. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós temos que ter reverência quando entramos na presença do Senhor. Embora o véu já tenha sido rasgado de alto a baixo, mas nós não podemos entrar de qualquer jeito na presença do Senhor. Nós temos que ser reverentes. Temos que ter temor daquilo que nós estamos fazendo. A palavra do Senhor, ela é firme, como também é a esperança que nós temos nele. Eu e você, nós precisamos voltar urgentemente a ter esperança nele. Precisamos voltar a professar a nossa fé, não apenas de boca para fora, mas de fato verdadeiramente. Não é apenas ser crente dentro da igreja, é dentro e fora da igreja. Não existe duas pessoas. É uma pessoa só, não precisamos de máscara. O livro de Hebreus também é um livro de expectativa. E qual é essa expectativa? A expectativa de um mundo que há de vir, que é o Senhor Jesus Cristo. Voltem lá, Hebreus 2, 5. Falei que eu disse que nós iríamos passear nesse livro hoje. E te encorajo a ler este livro e o livro de Levítico para você entender aquilo que o autor está dizendo.
2,5 diz: pois não foi anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que te visites? Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Há um tempo que nós reinaremos com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, e teremos parte nesta promessa da eterna herança que Ele tem prometido para mim e para você. Como os grandes homens e mulheres que são citados aqui em Hebreus capítulo 11, que nós chamamos os heróis da fé, nós temos que ser estrangeiros e peregrinos. Esse é um dos motivos pelos quais Deus está abalando tudo ao nosso redor, para que a nossa fé esteja firmada nele. Quando nós vamos estudar esses heróis da fé, como Moisés, como Raabe, aconteceu várias coisas, mas a fé deles estava firmada num Deus soberano, criador de todas as coisas. É por isso que eles foram citados em Hebreus 11, no rol da fé, os heróis da fé. Se eles conseguiram, eu e você, nós vamos conseguir também. O Senhor deseja, através dessa carta, que a gente seja despertado, que a gente rejeite as coisas do mundo, e que a gente pare de depender delas. Nós somos filhos de Deus e temos uma promessa de uma recompensa futura. Como Abraão e Moisés, lá na antiguidade, as decisões que nós vamos tomar hoje, elas determinarão as recompensas de amanhã, da minha e da sua vida. Por isso que o tema, eu vou insistir em dizer para vocês, em quem nós temos confiado. Porque na nossa confiança é o que vai determinar a nossa recompensa de amanhã. Mas é mais do que isso, as nossas decisões, elas devem ser motivadas pela expectativa de receber as recompensas prometidas pelo Senhor. Abraão, ele obedeceu a Deus, sabe por quê? Porque ele aguardava a cidade. Quer ver? Abram lá Hebreus 11. Hebreus 11, 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Moisés, ele abriu mão dos tesouros e os prazeres do Egito, porque ele contemplava o galardão que estava proposto a ele. Moisés estava naquele mundo, mas ele estava vislumbrando aquilo que Deus havia prometido a ele. Esses homens e mulheres de fé, eles estavam pensando no tempo futuro. Foi por isso que eles conseguiram vencer as tentações daquele mundo e as tentações da nossa carne. Nós temos que começar a olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Todos esses homens de fé, todos esses homens, eles foram tentados, como eu e você somos, mas eles venceram. Eles venceram. Essa mesma atitude de fé que sustentou o nosso Senhor Jesus Cristo ao longo daquilo que Ele passou na cruz. Jesus, Ele trocou da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz sem fazer qualquer caso, pensando naquilo que Ele ia fazer, obedecendo às instruções do seu Pai.
Senhor Jesus, Ele é o grande sumo sacerdote. A graça dEle ainda está disponível para mim e para você nesta noite. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Hebreus. E eu já estou finalizando. Eu já queria chamar o worship aqui. Hebreus, capítulo 5. Perdão. Voltem lá um pouquinho. De 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Mais uma vez, Hebreus falando sobre ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, crentes velhos passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Nós somos cristãos maduros, mas nós queremos ficar bebendo leitinho. Não é mais tempo de ficar no leitinho, é tempo de nós comermos a feijoada, alimento sólido. Não há mais tempo de ficar com mimimi, não é mais tempo de ficar, o Lismar não olhou para mim, o Lismar não me cumprimentou, a Márcia não olhou para mim, o pastor Edu fez isso, não me cumprimentou. Basta! É tempo de nós olharmos para o autor e o consumador da nossa fé. É tempo de nós esperarmos pelo Senhor. Ou melhor, é tempo de nós nos prepararmos para o Senhor voltar e resgatar a sua noiva. Se nós queremos viver ou reviver o verdadeiro reavivamento, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender. Como eu disse, o Senhor é o sumo sacerdote. A graça dele está disponível para mim e para você. Ele é o pastor supremo que provê tudo que eu e você estamos precisando. Ele está operando em nós. Sabe por que Ele está operando em nós? Mesmo que a gente não perceba, para cumprir o propósito para o qual eu e você fomos chamados e levantados para fazer. Para mim é um privilégio ser separado para cumprir aquilo que o Senhor pediu para que eu cumprisse. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Em quem confiamos? Em quem você tem depositado a sua confiança? Você que nos assiste pelo canal do YouTube, em quem você tem depositado a sua confiança? No seu trabalho? No seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Nos bens materiais, nos seus recursos? Eu quero te dizer nesta noite, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Só Ele pode suprir cada uma das minhas e das suas necessidades. Só Ele pode nos levar a um nível de intimidade maior ao qual nós queremos. Só Ele pode despedaçar todo jugo. Só Ele pode
trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Só Ele pode despedaçar a corrente, só Ele pode quebrar as algemas das nossas vidas, só Ele pode nos dar a vida eterna, só Ele pode transformar a minha e a sua vida, só Ele pode nos resgatar. E por isso nesta noite nós temos que nos entregar a Ele, nesta noite nós temos que nos derramar na presença dEle e dizer: Senhor, de fato sim, eu tenho confiado na força do meu braço. De fato, Senhor, eu tenho confiado nos carros, nos cavalos, nas minhas finanças. Mas Pai, eu lhe peço perdão. Eu quero voltar a confiar em Ti. Eu quero que a minha fé seja restaurada. Eu quero que a minha fé seja aumentada. Enquanto o worship ministra o louvor, você aí no seu lugar, baixe a sua cabeça e tenha um tempo com o Senhor. Seja sincero com Ele. Embora Ele já saiba o que nós vamos falar, ou o que temos para falar, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe. Mas clame por Ele. Chame a atenção desse Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele quer transformar, Ele quer libertar, Ele quer te curar, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Nós não podemos viver em função daquilo que o mundo pode nos dar, porque o que o mundo pode nos dar é passageiro. Nós temos que viver em função daquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, que é um futuro, que é a esperança, que nós possamos ser estrangeiros e peregrinos nesta terra, que nós possamos caminhar em fé, e não segundo as aparências das nossas vidas, e que nós possamos fazer a mesma declaração que está escrito lá em João capítulo 12, verso 20, olha só: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Eu estou lendo lá em João capítulo 12. Estes se dirigiam a Felipe, que eram de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Olha só a declaração desses gregos: Felipe, nós queremos ver Jesus. Essa é a minha declaração: eu quero ver Jesus. Eu não sei você aí no seu lugar, mas eu quero ver Jesus. Eu quero ser tocado por Ele, eu quero ser curado por Ele, eu quero ser transformado por Ele. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar por cada família aqui representada. Eu quero clamar, ó Pai, por cada família que nos assiste. Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, a nossa sorte. Muda, Senhor, a nossa forma de pensar, de agir, Pai, de andar. Pai, em nome de Jesus, esquadrinha a nossa mente, Pai. Sonda o nosso coração. Nós queremos Te ver, Pai. Nós queremos contemplar as Tuas maravilhas. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Pai, nós queremos andar, Senhor, no sobrenatural. Que o nosso natural a partir de hoje seja o sobrenatural, Pai. Começa a operar em nós, Pai, milagres, maravilhas e prodígios, Senhor. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a uma fé inabalável, Senhor. Que os ruídos externos, ó Pai, os barulhos externos, ó Pai, não venham, Senhor, abalar a nossa fé. Que nós não venhamos dar ouvidos, ó Pai, às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas que nós possamos escutar com atenção aquilo que o Senhor está nos dizendo, aquilo que o Senhor está nos ensinando, aquilo que o Senhor está nos mostrando, Senhor. E nesta noite eu também clamo para que o Senhor desvende os nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos contemplar as Tuas maravilhas. Pai, aumenta a nossa fé,
nos leva, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, Pai. Não queremos ser mais os mesmos, mas queremos ser, ó Pai, separados pelo Senhor, para fazer a diferença aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a eterna consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!